Olá, bom dia! São 11 horas e 32 minutos, estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. A nossa convidada de hoje é a Sandra Guerra, especialista em conselho de administração e que está lançando um livro sobre governança corporativa. Vamos aproveitar o fim da temporada de balanços do primeiro trimestre no Brasil para saber como as empresas estão tratando a sua governança corporativa. Estão melhorando? Estão piorando? Participe do nosso programa. Mande suas perguntas para a Sandra aqui pela área de comentários do Facebook, que a gente vai fazer as suas perguntas para ela. Antes de passar para a Sandra, vamos para o nosso telão ver como que os destaques da semana, o que a semana promete para a gente, começando, claro, pelo Ibovespa, que está em estabilidade nessa segunda-feira, aos 68.242 pontos. Em seguida, vamos ver o dólar comercial, em baixa de 0,74% aos 3,10. E, claro, vamos saber qual é a agenda da semana, o que a semana nos prepara na economia nacional e internacional. Começando pelo Brasil, eu destaco o Boletim Focus de hoje. Esse ponto, o Boletim Focus, é uma mediana que o Banco Central colhe toda semana com mais ou menos 100 instituições financeiras sobre os principais dados do Brasil. E nessa semana, no boletim que foi apresentado hoje cedo, tem algo muito interessante. O primeiro ponto é o PIB. Os economistas aumentaram a projeção do PIB para este ano para 0,50%. Há um mês estava em 0,4%, mostrando que a atividade econômica do Brasil está voltando. O segundo ponto que eu quero destacar sobre o Boletim Focus é a taxa de inflação. A inflação, que na semana passada foi para 4,08%, pela primeira vez os economistas baixaram ela de 4%, está em 3,93%. Esse é um ponto muito interessante em que a gente pode colocar de novo aquela discussão sobre a redução da meta da inflação no Brasil dos 4,5% atuais, um ponto que o Luiz Arthur Nogueira tratou no quadro Descomplicando a Economia e você pode encontrar no nosso YouTube, para saber qual é a opinião dele e por que isso é importante para o Brasil. Em seguida, na segunda-feira, na terça-feira, tem a licença de construção nos Estados Unidos, que são as autorizações que o governo americano dá para novos projetos. O dado está em forte alta, está voltando aos níveis de 2015, que foi o pico pós-crise das hipotecas em 2008. Então esse vai ser um dado importante para a atividade econômica americana. Na quarta-feira, eu destaco a zona do euro, o índice de inflação ao consumidor, que deve permanecer estável em 1,9%, antecipando o discurso do dia seguinte do presidente do BCE, o Banco Central Europeu, o Mário Draghi, que faz na quinta-feira o seu discurso falando como é que está essa atividade na Europa, que acabou de sair de uma eleição importante na França, então é bom ficar de olho no que ele for falar. E na quinta-feira, claro, o dado mais importante é o Japão. O PIB do primeiro trimestre do Japão, que deve apresentar 0,4% nesse primeiro trimestre, anualizado 1,7%. Economia do Japão em alta, terminou 2016 em 1,2%. E para finalizar a semana, o índice de preço ao produtor, o IPP, na Alemanha, que também deve vir em alta, está em aceleração, 0,2% deve chegar em abril, e em março estava estável, 0%, estava em zero. Então, esse é um ponto importante para a gente ficar de olho no final da semana. E o nosso destaque da semana é o fim da temporada de balanços do primeiro trimestre no Brasil, as empresas voltando a mostrar os seus resultados agora com uma economia, uma atividade econômica maior, e é esse que vai ser o nosso gancho para falar sobre governança corporativa com a Sandra. Sandra, bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, prazer é meu. Que a gente pode falar da governança corporativa das empresas? Elas melhoraram, elas pioraram? Acho que a gente tem um ponto interessante que é primeiro balanço depois de 2 anos de retração. O que elas podem ter revisado nesse período para entregar para o seu investidor e para a sociedade em geral? Márcio, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Olha, depende do horizonte de tempo que a gente analisa. Meu olhar é um olhar para a governança de 22 anos que eu já estou envolvida. Então, se eu pensar nesse horizonte de tempo,
muito melhorou na governança das organizações, das empresas, sejam listadas, fechadas ao longo desse tempo. Por outro lado, a gente tem um caminho muito grande para ir pela frente. E por que eu digo isso? Porque a gente tem passado por vários testes e não necessariamente a gente tem saído tão bem nesses testes. Quais são esses testes, Sandra? Olha, vamos falar historicamente nessa linha de tempo que eu ofereci. Vamos lá para o começo dos anos 2000, onde nós tivemos os escândalos corporativos, principalmente no hemisfério norte. Estamos falando de Enron, Tyco, que são os exemplos os principais exemplos clássicos, né? Perfeitos para dar aula de governança corporativa. Depois disso veio um monte de regulação, a autorregulação foi ajustada, as melhores práticas também, e com tudo isso pensávamos que estaríamos mais seguros em relação à governança das empresas. E aí passa-se alguns anos, você mesmo falou agora das hipotecas, eu remeto a nossa lembrança para a crise financeira internacional deflagrada a partir da questão dos derivativos, justamente em cima desse mercado. E aí, mais uma vez, nós notamos que a governança das organizações, que eram os principais atores que estavam agindo naquele momento, vários deles com uma possibilidade de impor o que aconteceu de fato, risco sistêmico, resultou no que a gente vive, com consequências que seguimos vivendo todos esses anos depois. E a gente, quando vai olhar o que aconteceu, como nasceu, a gente vai ver que tem vários elementos relacionados à governança que falharam naquela ocasião. Então, e eles servem de exemplo para as empresas brasileiras também, né? Acho que tem um ponto interessante aí, que as empresas brasileiras são novas, né? Sobretudo no mercado, né? A gente teve um desenvolvimento da Bolsa a partir de 2004, né? Quando as mais empresas foram listadas. Acho que tem um aprendizado aí que as empresas têm que começar ou pegaram desse período, né? Sem dúvida nenhuma. O mercado de capitais brasileiro é muito menos maduro do que os mercados onde isso foi deflagrado, embora a gente lembre bem que a gente respingou aqui já imediatamente empresas brasileiras que sofreram impactos imediatos em relação à crise corporativa, à crise deflagrada por essa questão dos derivativos. Então, o que essas crises vêm mostrando, eles colocam à prova o que a gente acredita que sejam modelos perfeitos e blindados de governança corporativa que não param de pé quando passamos por uma situação como essa, né? Algumas empresas com melhor governança saem melhor da crise, elas são mais resilientes a essa exposição. E outras sofrem mais com isso. Estou falando individualmente falando. Até porque governança não é manual, né? É uma coisa que você destaca muito, né? Não é um manualzinho certinho para você olhar ali e cumprir, né? Márcio, você traz um ponto muito relevante que é o seguinte. Quando se fala governança, muita gente, certamente gente que está nos ouvindo agora, pode pensar num conjunto de regras. Então é um manual onde eu tenho um conjunto de práticas, regrinhas que eu vou seguir, vou checar as caixinhas lá e dizendo eu tenho isso, eu tenho um bom conselho, eu tenho um conselho fiscal, eu tenho um comitê de auditoria, eu tenho a separação do presidente do conselho com o presidente executivo, portanto, não. Nada está garantido se você tivesse olhar para a governança apenas de conformidade a um conjunto de regras. A conformidade é natural, é necessária, se for regulação, autorregulação, sem dúvida, e as melhores práticas são orientadoras de para onde você vai. Mas esse é apenas, vamos dizer, o cardápio que você tem à sua disposição. Você tem que olhar para estes elementos, boas práticas e regulação, olhar para o seu contexto específico da sua empresa, da sua organização, e aí ter uma discussão de muita profundidade para escolher o modelo que você vai fazer para aquele dado momento da história que a empresa está vivendo, porque governança é uma resposta a um contexto. Então, como o contexto se altera, você tem que continuamente revisar. E é neste caldo todo, tão complexo, que o Conselho de Administração, que eu gosto de dizer que ele tem um papel de motor, ele é uma máquina de tomar decisão nas empresas, tanto empresas
que tem ações listadas na Bolsa, onde o Conselho tem ainda uma relevância maior, tem os administradores ali sentados, têm um dever fiduciário, portanto uma responsabilidade e riscos maiores, mas em qualquer organização que tenha um Conselho de Administração, inclusive entidades sem fins lucrativos. Então, este eixo de governança, que a cada crise que a gente tem vivido de governança, a gente olha e fala assim, o que estava acontecendo nos conselhos de administração? Por que eles falharam? E aí a resposta será, a gente vai aumentar as regrinhas ou a gente vai ter um novo olhar para esses conselhos de administração, que eu chamo de caixa preta, porque os acadêmicos chamam de caixa preta, porque ele é difícil de estudar na medida em que ele é um órgão colegiado que funciona às portas fechadas pela sua própria natureza de tratar de assuntos confidenciais. A Sandra fala na caixa preta e ela está lançando este livro, A Caixa Preta da Governança, recém-saído, recém-lançado, dia 10 de maio foi o lançamento, o pré-lançamento, né? Mas a partir do dia 29 nas livrarias. Esse é um debate, um estudo importantíssimo para entender como as empresas estão fazendo. O que te motivou a fazer o livro, Sandra? Olha, me motivou justamente isso. Acompanhando nesses 22 anos o que vinha acontecendo em governança e fazendo esforços, inclusive institucionais, de melhorar, de aperfeiçoar esse conjunto de melhores práticas, eu via que nós voltávamos a fazer essas perguntas que eu acabei de colocar aqui, né? O que acontece de errado que não funciona? Então, eu identifiquei 2 elementos que foram me inquietando ao longo do tempo. Primeiro, que você tem uma governança do ser, refletida, pensada, que eu gasto muito tempo e muita discussão entre os administradores para desenhar a governança adequada para aquele momento, sempre baseada nos princípios, e a governança do parecer ser. Muitas vezes motivada por um interesse de curto prazo, em que eu procuro parecer ser, porque eu quero, vamos dizer, reduzir meu custo de capital, e aí eu quero parecer que eu tenho uma governança melhor para capturar este valor. Mas muitas vezes não é mal intencionado. Eu firmemente acredito que eu, adotando um conjunto de regras, a minha governança estará adequada, né? Então, isso era uma coisa que me deixava sempre muito inquieta em relação à melhoria da governança. O segundo ponto é que, por mais que você adote todo esse conjunto de práticas, por mais que você tenha conselhos de administração, pessoas competentes, bem intencionadas, que dedicam bastante tempo, ou seja, quando você tem todos os elementos adequados, nem sempre o conselho vai fazer o melhor e o conselho pode falhar. A condição do conselho falhar é muito grande. E aí eu quis estudar por que isso poderia acontecer. E aí que eu trago para esta discussão uma outra dimensão, que é a dimensão comportamental, olhar os conselhos de administração e a sua interação com todos os outros atores, né, os executivos, os donos mesmo, sejam eles acionistas minoritários, ou um acionista controlador, ou um cotista, a auditoria independente, as outras partes interessadas da empresa, né, em todas essas relações tem elementos comportamentais muito relevantes e que nem sempre tiveram protagonismo que deveriam ter nesse diálogo. Então, foi essa a motivação de navegar nesse mundo e entender como é que isso pode impactar fortemente as decisões que acontecem nas salas de conselho e na relação desses atores todos da governança. A gente já volta com essa nossa discussão. Você que é investidor deve estar muito interessado no nosso papo. Deixe sua pergunta para a Sandra aqui na área de comentários do Facebook e vamos ver o que o Luiz Arthur Nogueira preparou para a gente no quadro Descomplicando a Economia desta semana. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. O tema de hoje é o comércio varejista. Na semana passada, o IBGE divulgou uma retração de 3% no primeiro trimestre, o que mostra que o início de ano para o setor foi muito difícil.
Porém, há boas notícias. Alguns setores como móveis, eletrodomésticos e vestuário cresceram entre 3% e 5% no primeiro trimestre. São setores que sofreram muito no auge da recessão e agora, por conta da retomada gradual do crédito, estão se recuperando. Quais são os ingredientes que vão ajudar o comércio neste ano a avançar 1% após 2 anos seguidos de queda? A inflação em baixa, quanto menor a inflação, maior o poder de renda do trabalhador, o crédito, que aos poucos vai sendo retomado, os juros que estão caindo pelo Banco Central, o Banco Central vai continuar reduzindo a taxa básica e isso aos poucos vai chegando na ponta para o consumidor e principalmente a liberação de cerca de 40 bilhões de contas inativas do FGTS, isso sem dúvida nenhuma movimenta a economia. No entanto, há alguns ingredientes que prejudicam a retomada do comércio. O primeiro e talvez o principal, o desemprego, que infelizmente vai continuar crescendo antes de melhorar no último trimestre deste ano. Além disso, a renda do trabalhador continua achatada, ou seja, os trabalhadores estão com dificuldade de negociar reajuste salarial acima da inflação. Outro ponto é o endividamento das famílias. É natural que as famílias endividadas priorizem primeiro pagar suas dívidas para depois contrair novos financiamentos. E por fim, a questão da desconfiança. Esse consumidor só voltará a ficar de fato confiante quando ele perceber que o governo consegue aprovar as reformas, que o Banco Central reduz os juros e, consequentemente, a economia volta a crescer. Quando isso acontecer, esse consumidor voltará às lojas, voltará ao consumo. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o programa da semana que vem. De volta dos estúdios da B3, ao vivo com a Sandra Guerra, especialista em conselho de administração, que está lançando um livro sobre governança corporativa. Sandra, eu tenho uma pergunta interessante que eu vou ajudar o Luiz Pires de Campos aqui a passar para você a ideia dele. Ele pergunta, né, quem maquiou o balanço da Petrobras, quem era a empresa que auditava os resultados. Acho que mais importante do que saber esses elementos é qual é o espaço para vulnerabilidade nesses casos, como as empresas se tornam mais vulneráveis para acontecer esse tipo de fraude. Olha, vamos pensar em 2 elementos. Em primeiro lugar, nós temos que pensar, falando do Conselho de Administração numa situação como essa, né? O livro fala muito do Conselho de Administração. Mas vamos para um ambiente mais amplo, que é o ambiente de toda a empresa, né? A empresa, há uma, de novo, no que diz respeito à integridade, ética, hoje você tem um programa de compliance, né, que se chama no mercado, em inglês, mas é um programa de conformidade, um programa de integridade, onde se busca, vamos dizer, proteger, blindar a empresa de qualquer situação como essa ou muito menor do que essa, porque nós estamos falando de uma situação realmente um ponto fora da curva. E aí, de novo, você pode ter um você pode ter um foco exagerado na vigilância, mas você pode não ter um foco na cultura da companhia em relação a isso. Então, é possível que uma quantidade tão grande de pessoas tenham feito vista grossa, digamos que você tem pessoas que estavam intencionadas em cometer uma fraude em qualquer das companhias que a gente verificou, mas ninguém percebeu. Ou será que várias pessoas que não agiram diretamente também silenciaram, não agiram, não defenderam, foram tolerantes com inicialmente pequenas fraudes ou pequenos deslizes, e aí mais e mais gente foi se envolvendo com esse tipo de coisa? Eu estou falando em geral, quando acontecem fraudes grandes como essas que a gente tem assistido diariamente, visto continuamente aí no noticiário. Então, a cultura da empresa é muito relevante para fortalecer essa condição em que não se transige com os princípios da boa governança que estão embutidos, onde a ética está embutida. E quando eu falo no Conselho de Administração, o Conselho de Administração estava de fato exercendo um papel de acompanhar isso e verificar que vários elementos, os sinais indicadores de que isso poderia acontecer. Então, há elementos comportamentais, né, e é o foco da abordagem comportamental no livro, que nós somos a pontos cegos,
né, a anomalias, a patologias que podem acontecer nesse ambiente de governança, mesmo quando não há intenção, pode haver falhas ou pode haver omissões. Então, por isso é tão interessante você ficar muito atento para isso, para blindar muito mais, de uma forma muito mais sustentável, as organizações em relação a este tipo de situação. Fraudes, problemas ou equívocos muito grandes. Você tocou num ponto cultural que eu acho que é importante a gente lembrar, que as empresas que estão sendo citadas ou envolvidas com a Lava Jato, como Andrade Gutierrez e a Odebrecht, estão fazendo um comunicado público dessa melhoria das suas conformidades e a ampliação da sua governança corporativa. Como de fato acreditar que empresas de capital fechado vão, né, entrar nessa conformidade que é muito mais fácil de se enxergar nas empresas de capital aberto? Olha, o valor da governança, você percebe aqui quando você pega os índices de governança da Bolsa, dos segmentos especiais, e compara com os outros, desde 2000, quando foi lançado os segmentos especiais, você vê. E nas empresas fechadas, você vê este valor quando o diretor financeiro da empresa ou o dono da empresa vai pedir um empréstimo no banco, vai atrás do capital, e ele percebe que a incerteza que existe na ponta de lá impacta no custo de capital dele. Então, na verdade, esses são elementos que estão associados com essa questão de valor. Até aqui, todos os agentes, talvez, quando eu digo agentes, eu me refiro aos agentes da economia, se fiaram demais, confiaram demais, que por eu estar listado num segmento tal, eu estou garantido. Por eu ter o auditor Y, eu estou garantido. Por eu ter 3 ícones no conselho de administração de pessoas tão capacitadas e tão honestas, eu estou garantido e minha governança é a prova de bala ou é a prova de qualquer coisa. Não há garantias. Os sistemas podem falhar continuamente. Né? E nesse momento que eu vejo essa busca por programas de integridade nas empresas, eu acho isso muito positivo. Mas eu diria a todos nós e a você que nos acompanha que não é apenas a respeito de compliance e conformidade. Nós temos que mudar ao longo do tempo, isso acontece com o tempo, a cultura nas organizações. E isso vai depender de ficar evidente que valores norteiam aquela organização e o comportamento dos seus administradores ser efetivamente igual, reproduzir aqueles valores o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso que é essa consistência entre princípios, valores que estão na parede, na missão, e o comportamento cotidiano daquelas pessoas que têm o poder maior na companhia e fazem isso replicar em todas as áreas, isso é sustentável e aí você tem efetivamente uma integridade muito mais assegurada. Para finalizar o nosso papo, o nosso tempo já está estourado, é satisfatória a governança corporativa das empresas do Brasil? Como que você faz um balanço final aí para quem está nos assistindo entender se a gente está feliz ou não com essa nossa governança? Eu olho para de um lado eu fico feliz e de outro lado eu fico bastante preocupada. Então eu fico feliz porque meu horizonte de análise é de 22 anos. Então hoje nós estamos tendo essa conversa aqui, vocês estão transmitindo isso num programa que jamais teria a atenção, a importância há 22 anos quando eu comecei a me envolver com isso. Então várias empresas fizeram melhorias muito relevantes, tratam muito seriamente, discutem continuamente o seu modelo de governança, aprendem nos percalços, aprendem nos pequenos tombos que levam e vão ajustando e vão aperfeiçoando. Mas você tem um horizonte muito grande, você tem um número muito grande de empresas que ainda está iniciando essa jornada, né? Então, eu tenho um olhar positivo e muito cético ao mesmo tempo, mas o importante é que a gente aprenda com essas situações que a gente tem vivido do ponto de vista de país, como também em relação às empresas individualmente, que esses percalços, esses tombos, essas situações
tão grotescas de certa forma, devem ser mobilizadoras da nossa atenção para ver o que nós temos que fazer diferente do que vínhamos fazendo, né? Então, nesse sentido, as boas práticas de governança são uma inspiração, mas a governança do ser calcada nesses princípios e valores é que efetivamente é um seguro para prevenir problemas futuros. Você falou lá no começo, né? É contexto, né? Um passo à frente, né? Sempre revisando o seu passo e andando para frente. Isso mesmo. A governança a boa governança, Márcio, é uma intenção. Você está indo para lá, mas você tem que estar muito atento, porque você está continuamente olhando o seu trajeto. Muito bem. Sandra, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você e com vocês. Obrigado a vocês que nos acompanharam ao vivo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/revista Isto é Dinheiro, para receber nossos alertas da nova programação da TV Dinheiro. Nesta semana tem a estreia do programa Moeda Forte, com Carlos Sambrana, e o entrevistado é o Carlos Wizard Martins, tema da capa da edição desta semana da Dinheiro, e com uma entrevista interessantíssima sobre empreendedorismo, negócios, enfim, imperdível. Boa semana, bons negócios, nos vemos na semana que vem às 11h30. Tchau!